O cristianismo é a maior religião do mundo, com mais de 2 bilhões de seguidores. Mas, apesar de serem bilhões, os cristãos não são um. Isso porque existem muitas diferenças, muitas divergências de pensamento com relação a vários temas e doutrinas. A divisão mais conhecida é entre o protestantismo e o catolicismo, mais conhecido como a diferença entre evangélicos e católicos. Apesar de seguirem o mesmo Deus, essas duas vertentes do cristianismo têm muitas diferenças de doutrinas. A começar por Martinho Lutero, que para o católico é um vilão e para o evangélico é um herói. Existem outras diferenças, como o batismo de crianças e a oração aos santos, mas hoje eu quero me ater à principal diferença, ao principal ponto de divergência entre essas duas vertentes do cristianismo, a veneração a Maria. Primeiro vamos entender por que é que o evangélico não venera Maria. Para o evangélico, a Bíblia é a única e exclusiva palavra de Deus, é a revelação divina para o ser humano. E tudo que vier de alguma maneira contradizer o que nela está escrito deve ser descartado ou até mesmo ser considerado maldito. E é aí que entra o problema, porque a veneração a Maria para o evangélico não só não está nas escrituras, como as contradiz. E para isso, eles usam alguns versículos bíblicos para basearem essa sua crença. Em Gálatas 1, versículos 8 e 9 diz assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, ou seja maldito. Na interpretação da igreja evangélica, a veneração a Maria está contradizendo, logo está sendo apresentado um outro evangelho. Veja por que eles pensam que está contradizendo. Repare no que diz 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, para os evangélicos, só há um mediador entre Deus e os homens. Logo, Maria não pode ter essa função. Maria não pode ter a função de intermediadora, mediadora, intercessora, porque essa função é de Jesus. Então, para eles, se a Bíblia está dizendo que só há um mediador, logo não tem espaço para outro mediador. Outro argumento utilizado é que em nenhum momento nas Escrituras, nem Jesus, nem os apóstolos, nem ninguém fez nenhuma referência a nenhuma veneração a Maria, a nenhuma função que atribui-se a Maria hoje. Então eles pensam que se Jesus não falou e os apóstolos não falaram, logo não existe esse negócio de veneração a Maria. Eles respeitam Maria, entendem que ela foi uma mulher agraciada, uma mulher diferente, que é a mãe de Jesus, o Salvador, que ela é uma mulher especial, mas para eles de forma alguma deve-se atribuir as funções que são atribuídas pela Igreja Católica. De maneira nenhuma deve-se orar a Maria, pedir para Maria, muito menos cultuar a Maria. Mas se além de a Bíblia não mencionar, ainda tem passagens indicando, ou pelo menos dando a entender que somente Jesus faz o papel de mediação entre Deus e os homens, por que é que a Igreja Católica venera Maria? Vamos entender. A Igreja Católica tem 3 pilares para formar a sua doutrina: a Bíblia, a tradição e o magistério. A Bíblia é a Bíblia. A tradição são os ensinamentos deixados pelos cristãos do primeiro século, ou dos primeiros séculos, pós-tempos apostólicos. Morreu João, o discípulo de João tem voz para a Igreja Católica. O discípulo do João tem voz para a Igreja Católica. Essa é a tradição. E o magistério são os líderes da igreja, o Papa, os bispos, os responsáveis por
pegar essa tradição e a Bíblia, interpretá-las e passar a doutrina para os seus fiéis. Então é por isso, a Igreja Católica não tem a Bíblia como única revelação divina. A Bíblia é apenas um dos 3 pilares deles. Então, a Bíblia, a tradição e o magistério formam a doutrina católica. O primeiro ponto é esse, é a diferença em como enxergar a Bíblia. Enquanto para o evangélico a Bíblia é a única e exclusiva palavra de Deus e a igreja deve segui-la, para a Igreja Católica existem outras fontes de revelação divina. E a igreja foi quem decidiu quais livros seriam canônicos ou não. Então, de certa forma, a igreja está acima da Bíblia. Outro ponto é que para a Igreja Católica, a revelação divina não parou nas Escrituras. Ela continuou com os líderes da igreja, através da tradição e através dos papas, e até hoje Deus pode continuar revelando segundo a Igreja Católica. Repara nas datas dos dogmas marianos. Para quem não sabe, a Igreja Católica tem 4 dogmas marianos. E você vai reparar nas datas em que esses dogmas foram sendo oficializados pela Igreja. Essa veneração a Maria, ela começa a ganhar força no 3º século depois de Cristo. E isso vem ganhando força dentro da igreja, vem sendo gradativamente aceita pela igreja e gradativamente oficializado pela igreja. Repare nas datas. A maternidade divina é o primeiro dogma, quer dizer que Maria é mãe de Deus. Foi oficializado em 431 depois de Cristo. Virgindade perpétua, ou seja, que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Maria nunca teve relação sexual, mesmo depois de ter tido Jesus. Foi oficializado em 649 depois de Cristo. A Imaculada Conceição, ou seja, que Maria nunca pecou. Ela concebeu Jesus sem pecar, nunca tinha pecado. Isso foi oficializado em 1854 depois de Cristo. E a Assunção de Maria, ou seja, que Maria não morreu, ela foi assunta ao céu, foi levada ao céu com vida, foi oficializado em 1950, ou seja, pouco tempo atrás. Então, para a Igreja Católica, Deus pode continuar revelando, Deus pode continuar dando instruções através dos seus líderes, sobretudo através do Papa. Esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, a diferença em como enxergar as Escrituras. Deus pode continuar revelando. Segundo ponto, as revelações podem acontecer até hoje, através dos líderes, sobretudo através do Papa. E o terceiro ponto, o católico enxerga que a veneração a Maria não contradiz as Escrituras. E eles também usam alguns textos bíblicos para enfatizarem ou para corroborarem o seu pensamento. Repare no que está escrito em Lucas 1:8, diz assim: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como me é dada a graça de que venha a mim a mãe do meu Senhor? Então, através desse versículo, eles interpretam que já tinha essa veneração a Maria. Aí vai de como cada um interpreta. Em Apocalipse 12:1 diz assim: Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Na interpretação da Igreja Católica, essa mulher que aparece em Apocalipse é Maria. Então, eles usam esses textos que para eles são suficientes para entender que, unindo as Escrituras com a tradição, a veneração a Maria não contradiz a vontade de Deus.
Então, para eles não há problema algum em não estar evidenciado claramente nas Escrituras que deve-se venerar Maria, prestar culto a Maria ou coisa desse tipo. Essas foram as duas visões. Agora que você sabe as duas visões, da Igreja Evangélica e da Igreja Católica, o que é que você pensa sobre o assunto? Até mais.